Existe um momento na vida de um homem em que o silêncio pode custar sua própria existência. Naquela época, o julgamento já começava antes mesmo do acusado abrir a boca. O que você está prestes a ouvir não é uma história inventada, nem uma lenda. É o peso de um costume arraigado que atravessava tribunais, praças e palácios. Um costume que transformava cada palavra em uma última oportunidade, um grito afogado na esperança. Porque um homem inocente poderia ser condenado apenas por escolher não falar? Porque naquele universo o silêncio não era um direito. Era uma confissão antecipada, uma sentença escrita antes do veredicto. Naqueles tempos, os tribunais não eram espaços de impessoalidade ou justiça equânime, como conhecemos hoje. Não existiam advogados de defesa custeados pelo Estado, nem magistrados incorruptíveis garantindo o direito ao silêncio. O acusado era apresentado diante de anciãos, governadores romanos ou conselhos religiosos que já chegavam carregados de preconceitos e julgamentos prévios. O local era geralmente uma sala fria, imersa em sombras, iluminada apenas pela luz bruxulhante das tochas. O silêncio angustiante antecedia o som da voz que poderia ser a última. Quando as portas se fechavam, o julgamento começava com uma pergunta única, cortante como pedra lançada contra o vidro. Bastava uma palavra, uma resposta, para definir o destino do homem. Era costume interpretar o silêncio como uma admissão de culpa. Acreditava-se que o inocente sempre se defenderia, sempre gritaria até ser ouvido, sempre lutaria para provar sua inocência. Quem não falava carregava o fardo pesado demais para negar. Era alguém que sabia que suas palavras seriam insuficientes. Ou, pior, alguém que desprezava o tribunal e desafiava a estrutura de poder que sustentava a sociedade. Em territórios sob domínio romano, como a Judéia, os processos não seguiam um código uniforme. Os romanos permitiam que conselhos religiosos locais julgassem casos internos, mas sob a vigilância rigorosa da autoridade imperial. Havia uma tensão constante. Os líderes religiosos buscavam preservar sua autoridade moral, enquanto Roma lutava para manter a ordem e a paz pública. Um julgamento que ameaçasse essa ordem era uma ameaça a tudo. E um acusado que se calava se tornava um risco grave tanto para os poderes locais quanto para Roma. Dizia-se que o homem que se recusara a responder estava escolhendo sua sentença. Testemunhas eram poucas e seu valor frágil. Bastavam 2 ou 3 para confirmar uma acusação grave, mesmo que pagas, manipuladas ou baseadas em rumores. A defesa dependia de refutar cada alegação, nomear aliados, invocar tradições, apelar à memória dos anciãos. Silenciar era permitir que a acusação permanecesse intacta, como uma pedra fixa, inamovível. Foi assim que um homem foi levado até um conselho na madrugada, sob o clarão trêmulo das tochas. As ruas estavam vazias e o ar gelado cortava a pele. Na pequena sala, o ar parecia pesado, carregado de expectativa e ameaça. Os rostos diante dele eram sombras tensas, marcadas por decisões já tomadas ou à espera de confirmação. Eles precisavam de uma palavra, uma frase, qualquer coisa que servisse de prova definitiva. Ele foi interrogado. Questionaram suas palavras, seus seguidores, suas intenções. E ele permaneceu em absoluto silêncio. Não por medo ou estratégia, mas porque, naquele instante, qualquer palavra seria interpretada como ameaça. Qualquer defesa soaria como blasfêmia. Qualquer apelo seria visto como fraqueza. Naquele mundo existia o juramento da maldição. Quando pressionado, o juiz podia exigir que o acusado jurasse, em nome de Deus, falar a verdade, um compromisso solene e irrevogável. Recusar esse juramento era desrespeito tanto ao tribunal quanto à divindade. Aceitá-lo significava que cada palavra proferida seria definitiva, selada para sempre. Eles tentaram arrancar dele uma resposta. Levantaram-se, aproximaram-se, repetiram as perguntas com vozes mais altas e acusadoras. Mas o silêncio dele crescia, tornando-se denso, quase palpável. Um peso difícil de suportar para aqueles que esperavam uma palavra. Então, finalmente, alguém fez a pergunta inevitável, a que não poderia ser evitada. A pergunta sob juramento, em nome do Deus vivo. Só então ele falou. Uma frase única, curta, direta, impossível de ser retirada ou negada. E naquele instante, tudo mudou. Naquela época, uma confissão diante do conselho religioso bastava para a condenação espiritual, mas não autorizava a execução. Para isso, era preciso levar o caso ao governador romano. E assim fizeram. Ainda antes do amanhecer, sob a escuridão e amarrado, ele foi levado ao pretório, o tribunal de Pilatos. Roma não aplicava a pena máxima por questões religiosas. A execução era reservada aos que praticavam traição, incitavam rebeliões ou ameaçavam a paz do império. Por isso, os acusadores mudaram a narrativa. O que começou como uma disputa de fé tornou-se uma ameaça política, um problema de segurança pública. Pilatos, que não se interessava por discussões teológicas, dava extrema importância a qualquer sinal de rebelião. O homem foi posto diante dele. Pilatos fez uma pergunta que dizia muito: "Você é rei?"
Naquele tempo, todo rei que não era reconhecido por Roma era considerado traidor e inimigo do império. Reis autoproclamados eram rebeldes e rebeldes eram punidos com crucificação. O homem que permaneceu em silêncio diante da justiça religiosa respondeu. Mas sua resposta não foi um simples sim ou não. Foi uma resposta que devolvia a carga da pergunta ao interrogador, algo que transcendia aquele tribunal. Pilatos percebeu que ele não sentia medo, nem tentava escapar. Ele apenas afirmava algo maior. Pilatos saiu, retornou, tentou libertá-lo, ofereceu troca, apelou à multidão. Mas a multidão, que dias antes o aclamava, agora gritava por sua condenação. Naquele tempo, multidões eram instrumentos nas mãos de quem sabia manejar palavras no momento certo. Bastava pouco para virar uma cidade inteira contra um homem. Poucos sabem que o acusado podia apelar para testemunhas de caráter, invocar reputação, pedir que anciãos respeitados falassem por ele. Mas ele não fez nada disso. Não chamou ninguém, não pediu clemência, não negociou. Era como se soubesse que aquele julgamento não era apenas sobre ele. Era algo maior, que ultrapassara o espaço da sala, o pretório e a cidade. Pilatos tentou uma última cartada. Mandou açoitar o homem, esperando que isso satisfizesse a turba e acalmasse o furor popular. O açoite romano daquela época era brutal. Tiras de couro embebidas em pedaços de metal e osso rasgavam a carne, arrancavam pele, quebravam ossos invisíveis por dentro. Muitos morriam só com o açoite. Mas ele sobreviveu. Foi trazido de volta ao tribunal sangrando, com uma coroa de espinhos cravada cruelmente na cabeça, vestido com um manto de escarlate. Ironia das ironias, coroado como rei de mentira. Pilatos o apresentou à multidão dizendo, eis o homem. Era como se dissesse, vejam, é só um homem quebrado, sem ameaça. Mas a multidão não viu fragilidade. Viu culpa. E gritaram em uníssono, crucifica. Crucifica. Pilatos, que poderia libertá-lo, fez uma escolha diferente. Lavou as mãos diante de todos, declarando sua inocência daquele sangue. Um gesto carregado, uma purificação pública usada na época para crime sem culpado definido. Mas no caso, como juiz e governador, lavar as mãos parecia uma contradição. Um esforço para transferir o peso da decisão para a multidão, fugindo da responsabilidade que lhe cabia. Mas a sentença partiu dele. Sua assinatura estava ali. A cruz erguida sob sua autoridade. O homem que silenciou diante dos acusadores, que falou somente uma vez sob juramento, que não pediu defesa ou clemência, foi levado para fora da cidade. Ele carregou sua própria cruz, subiu o monte do Calvário. Foi pregado. E mesmo naquele momento, pregado na madeira, ouviu-se o desafio. Se você é quem diz ser, desça. Salve-se. Prove. Mas ele permaneceu. Naquele tempo, a crucificação era castigo reservado a escravos, rebeldes e traidores. Uma morte pública, lenta, dolorosa e humilhante. Era uma violenta advertência, a mensagem clara de Roma, não desafio o império. Os passantes viam 3 cruzes, 3 homens condenados. Enquanto os outros 2 gritavam, insultavam, suplicavam por piedade ou xingavam os soldados, aquele do meio era diferente. Falou pouco. Pediu perdão. Dirigiu palavras à mãe. Atendeu ao pedido de um dos crucificados para ser lembrado. No final, quando a escuridão desceu, a terra tremeu e até os soldados imóveis demonstraram temor. Ele pronunciou sua última frase. E entregou o espírito. O centurião que comandava inúmeras execuções, cético quanto a profecias ou divindades, surpreendeu a todos. Disse, verdadeiramente, este homem era justo. Verdadeiramente, este era filho de Deus. Porque até quem tirou a vida percebeu, aquele silêncio não era fraqueza, aquela entrega não era derrota. A injustiça do julgamento cumpria um propósito que nenhum tribunal humano poderia anular. Naquela época, acreditava-se que o sangue de um justo clamava por justiça, que a morte do inocente não ficaria sem resposta. E 3 dias depois, algo aconteceu que nenhuma autoridade, tribunal ou império poderia impedir. O túmulo foi aberto. Não por dentro, mas por fora. O corpo, envolto em linho, ungido com especiarias, cuidadosamente selado com uma pedra e guardado por soldados, não estava mais ali. Porque nenhum julgamento humano tem a última palavra. Nenhum silêncio imposto é mais forte que a voz que ressuscita. Nenhuma sentença terrena pode anular um propósito decidido antes da fundação do mundo. Hoje, nas cortes modernas, o silêncio é um direito sagrado, protegido pela lei. Mas naquela época, era risco de morte. Ainda assim, ele escolheu calar. Não por medo de falar, mas porque sabia que sua defesa não seria feita com palavras. Seria feita com a ressurreição. Há momentos em que falar tudo não muda nada. E há momentos em que calar é a declaração mais poderosa possível. Porque o silêncio diante da injustiça, quando é escolha e não medo, carrega um peso que nenhuma sentença consegue romper. Aquele homem, julgado injustamente, condenado por dizer a verdade, executado sob falsa acusação, venceu o julgamento. Não fugindo, não se defendendo, mas atravessando. Imagine uma cena como em um tribunal moderno.
um réu diante do juiz e dos jurados. Os advogados prontos para questionar, apelar, defender. De repente, o réu fica em silêncio. Não por falta de argumentos, mas porque sua força está além das palavras. O silêncio cala a sala, pesa nos ombros dos presentes, obriga todos a refletir, a sentir o desconforto da ausência do que se esperava ouvir. É uma sensação palpável, quase física, que revela a verdade escondida por trás do formalismo jurídico. O silêncio, naquele momento, não é ausência. É a presença absoluta, a mais autoritária possível. Assim como o silêncio daquele homem no julgamento antigo, que carregou o fardo de sua missão. O silêncio no tribunal moderno é uma arma invisível, capaz de romper defesas, expor falhas, desnudar injustiças que as palavras tentam esconder. Ele obriga o sistema a confrontar seus próprios limites. Porque às vezes, os sons mais reveladores são aqueles que não são pronunciados. Esse relato nos desafia a repensar a força do silêncio e da entrega diante da injustiça. Mostra o contraste brutal entre a justiça humana, limitada e muitas vezes cega, e uma justiça maior, invencível, que não depende das palavras ou do reconhecimento terreno. Ele nos convida a entender que nem toda luta se ganha com batalhas verbais ou confrontos explícitos. Muitas vezes é preciso a coragem tímida e profunda de resistir em silêncio, confiando na vindoura ressurreição da verdade. Assim, o símbolo daquele homem silencioso permanece vivo até hoje. Um convite para que cada um reflita sobre o poder do silêncio. Não como ausência de voz, mas como uma voz que transcende o tempo, que atravessa injustiças, e que, no final, sempre ressurge mais forte do que qualquer sentença terrena.